Olá, sejam todos bem-vindos. Então, antes de começar, eu gostaria de saber se está todo mundo me ouvindo, consegue ver aqui a minha tela, está tudo certinho para vocês. Tem um campo de chat, então vocês podem digitar ali no chat para saber se vocês estão conseguindo me ouvir, se está tudo certinho. Beleza, estão ouvindo? Ok. Então, vamos começar aí o nosso webinar. Então, novamente, bem-vindo para todo mundo, tenham um bom dia. E no webinar de hoje, nós iremos falar sobre como criar símbolos otimizados para os projetos do Insoft Web Studio. Então, a gente vai dar uma olhada aí, né? Então, vamos vir aqui para a nossa agenda. Meu nome é Vinícius e eu não vou conseguir ouvir vocês, né, durante o webinar. A única maneira que vocês têm de se comunicar comigo é através desse chat, que vocês têm um campo aí de chat, ou então de perguntas, né? Que vocês vão poder estar colocando a pergunta de vocês aí. E lá no final a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, né? E eu vou responder aí. E se eu tiver explicado alguma coisa que você não entendeu, e aí você não quer perguntar, ou algum passo que eu fiz muito rápido, esse vídeo está sendo gravado, né? Esse webinar está sendo gravado. E ele vai estar disponível no nosso site dentro de alguns dias. Então, se você perdeu alguma coisa, não se preocupe que ele vai estar no YouTube, né? Vai estar no nosso site, você pode acompanhar depois. Então, vamos lá. Meu nome é Vinícius e o que a gente vai ver aí no dia de hoje? Então, primeiro a gente vai comentar um pouco sobre a arquitetura interna aí do Indosoft e depois a gente vai falar dos nossos símbolos, né? Linked Symbols. Então, a gente vai falar dos objetivos e benefícios, do design, né, de como criar aí esses linked symbols, e depois a gente vai para um demo, ou seja, a gente vai abrir o Indosoft e vai criar aí os nossos símbolos. E depois a gente vai dar uma olhada aí sobre as opções de runtime do símbolo, então uma visão geral e o suporte gráfico, que vai suportar ou não, e a mesma coisa para os clientes, então dar uma visão geral e o suporte gráfico dos clientes. Depois vou comentar sobre a loja online do Indosoft e, como eu havia comentado por último, ali a gente tem a seção de perguntas e respostas. Então, aqui no nosso primeiro slide, a gente tem a estrutura interna, né? Vamos falar um pouco aí sobre a estrutura interna do Indosoft Web Studio. Então, no Indosoft Web Studio, a gente tem dois principais processos. Um que é o Studio Manager.exe e o outro que é a parte gráfica. Então, esse Studio Manager.exe aqui são o quê? Ele tem diversos módulos aqui que são executados em background, ou seja, em plano de fundo. Então, tudo que é tarefa aqui do Studio Manager.exe é executado em background. E a gente tem aqui, né, a parte gráfica, tudo que é parte gráfica, interface gráfica, é executado nesse processo aqui de visualizador, né? Então, a gente tem aqui o Viewer.exe, que é a parte aqui do local viewer, e a gente tem os clientes, né? E vamos falar um pouco aqui sobre esse Studio Manager.exe. O principal desse Studio Manager.exe, o núcleo desse Studio Manager, é o Tags Database, esse Tags Database aqui no centro. E ligado a esse Tags Database, a gente tem diferentes tarefas. Então, a gente tem, por exemplo, TCP IP Server, a gente tem aqui tarefas de background, a gente tem o driver runtime aqui, né, o runtime do nosso driver, e diferentes tarefas aí. Então, todas essas tarefas estão ligadas aqui ao núcleo, né, que é esse Tags Database. Então, se a gente der uma olhada aqui no Indosoft, eu vou abrir aqui o Indosoft. Aqui na aba Início, a gente tem essa opção de tarefas. Então, a gente tem diversas tarefas aqui. Então, todas essas tarefas listadas aqui, né, se conectam ao Tags Database. Então, aqui no slide eu coloquei apenas algumas, né, mas todas as tarefas que a gente tem ali
são conectadas aqui nesse Tags Database. E todas essas tarefas, elas são executadas em paralelo. Ou seja, o que acontece é que cada uma dessas tarefas é responsável por uma funcionalidade específica, e aí elas vão trocar dados, né, aqui com os tags database, apenas quando os valores são alterados. Então, vamos dar o exemplo, por exemplo, aqui, do runtime do driver, né? Então, o que acontece? O seu driver ele vai estar lá comunicando com o seu equipamento. Quando acontecer a mudança de uma tag lá no seu equipamento e o Windsoft fazer a leitura desse valor, a tag, né, que está monitorando essa entrada desse seu CLP que alterou o valor, vai receber esse novo valor e vai alterar o valor dessa tag. Tanto que o Windsoft vai fazer? Ele vai pegar essa tarefa aqui de driver runtime, né, vai pegar o valor dessa tag e vai vir aqui no tags database e vai indicar que o valor daquela tag foi alterado. Então, eu posso estar recebendo, né, essa tag aqui no driver de runtime, no runtime do driver, e assim que ela receber uma alteração, ele já vai avisar automaticamente aqui o tags database que ocorreu essa mudança. E a gente pode ter essa mesma tag configurada, por exemplo, aqui nos alarmes, na tarefa aqui de background e configurada nos alarmes. Então, o que vai acontecer? Quando ele alterou aqui o driver, o valor no driver, ele atualizou o valor dessa tag aqui no tags database, e aí o tags database vai fazer o quê? Vai enviar uma mensagem para o background task, para a tarefa de background, e vai falar que aquela tag sofreu alteração. E aí aqui, essa tarefa de background vai vir na planilha de alarme, ou qualquer outra tarefa que você tenha configurado, e vai avisar que aquela tag mudou para poder gerar o alarme, para poder gerar a tendência, e vai depender da tarefa que você vai ter configurado. E aqui nessas tarefas, né, como eu havia comentado, existe um alto nível de independência entre essas tarefas, né? Então, todas essas tarefas são 100% independentes, né, uma da outra, elas trabalham separadamente, mas elas são 100% síncronas, ou seja, elas sempre vão estar alinhadas aqui ao valor que eu tenho no tags database. Então, elas trabalham separadamente, mas elas se conectam a um único núcleo, né? E são 100% síncronas no questão do valor da tag, né? E aí, bom, essa é basicamente aqui o nosso Studio Manager EXE. E a gente tem aqui a parte da interface gráfica. Então, você pode ver aqui, né, que a interface gráfica, ela faz a comunicação aqui, né, ela se liga ao Studio Manager.exe através do TCP/IP, Server Runtime. Então, as tarefas são executadas aqui em background, né, e a comunicação aqui com a parte de visualização vai ser feita através do TCP/IP Server. E aí, se a gente observar aqui, a gente tem 4 tipos diferentes, né, de interface gráfica. A gente tem aqui, primeiramente, o local viewer, então é esse viewer.exe. Então, esse local viewer, a gente pode executar ele, né, abrir esse local viewer, quando a gente executa a aplicação localmente, né, no Windowsoft, ou a gente tem os 3 tipos de clientes aqui. Então, a gente tem o Security Viewer, que é um thin client, né? Então, ele tem a visualização bem parecida com a aplicação local. E aí a gente pode visualizar isso aí de qualquer computador remotamente. A gente tem a opção ali de web. Então, a gente vai, através do Internet Explorer, poder visualizar a aplicação aí através da web. E a gente também tem aqui a opção de SMA, que a gente vai poder visualizar aí de qualquer navegador. E aí, como que funciona a troca de informação aqui, né? Basicamente, o local viewer, ele vai trocar informação aqui através do TCP/IP, então, desse TCP/IP server,
E o Security Viewer também vai ter a configuração aqui do TCP/IP Server, né? E para quando a gente tem aqui esse acesso web, a gente tem aqui as configurações, né, do nosso projeto. Mas além dessa comunicação via TCP/IP Server, né, a gente vai precisar aí de um servidor de web para poder estar visualizando a interface gráfica. Então a troca de informação vai ser feita através do TCP/IP Server, mas a parte gráfica, a parte das telas, né, a gente vai precisar aqui do IIS, né, de um servidor de web, para poder visualizar essas páginas aí. Então, se a gente der uma olhada aqui, por exemplo, no Windows Soft, eu vou inserir aqui uma nova tela, por exemplo, vou criar aqui um elipse simples aqui, vou adicionar animação de cor, vou colocar que ela vai se alterar com o Blink Slow. Vou salvar essa tela aqui como main, definir ela como inicial e vou executar. Então, quando eu executar, se eu der uma observada aqui, eu vou ter alguns processos, algumas tarefas que são executadas quando a gente inicia o Windows Soft. Então, aqui a gente tem as tarefas de background. Então, conforme o nosso slide, né, a gente tem aqui a tarefa de background. A gente tem aqui o core, né, do Windows Soft, também está sendo executado. E a gente tem o viewer. Então, esse viewer é o que? É a parte gráfica, a interface gráfica, é a visualização da nossa aplicação. Então, a gente tem esse viewer.exe. E aí, essa é uma tarefa do Windows Soft, né, o viewer aqui. E se eu der uma observada aqui, ó, eu vejo que eu tenho aqui o TCP/IP Server para fazer a comunicação aí com o viewer. Eu tenho as tarefas em segundo plano, as tarefas de background. E, como eu posso observar aqui, eu tenho o viewer, né? Então, aqui eu tenho o meu viewer. Se eu vier aqui no viewer e der um Alt F4, então eu vou vir aqui, vou pressionar Alt F4, o que vai acontecer? Eu vou fechar o viewer exe, ou seja, eu vou fechar a interface gráfica. Mas se eu observar aqui, o meu projeto ainda está sendo executado. Se eu vier aqui em tarefas, eu ainda tenho as tarefas de background sendo executadas. Então, o Studio Manager.exe, que é a parte das tarefas, trabalha separadamente aí do viewer. Então, eu fechei ali o viewer com Alt F4, mas as tarefas de background, o Studio Manager.exe, continuam executando. Então, se der uma observada, eu não tenho mais o viewer aqui no Windows Soft, né? Então, só tenho a parte da engenharia, mas eu ainda tenho aqui, né, o TCP/IP Server e também tenho as tarefas de background aqui embaixo. E aí, se eu vier aqui e der um parar, aí sim eu vou ter finalizado as tarefas aqui, né, de segundo plano e tudo mais. Então, se eu observar em tarefas, todas estão paradas, né? Eu não tenho nenhuma sendo executada. Então, o viewer é a parte gráfica, né? A gente vê as telas e tudo mais. E o Studio Manager exe é a parte responsável pelas tarefas que são executadas em segundo plano, em background. Bom, vamos aqui para o nosso segundo tópico, que é a parte do Linked Symbols. Então, com o Linked Symbol, né, a ideia é que você pode criar o seu próprio objeto, né, seu próprio objeto ali, com as suas propriedades, com as suas funcionalidades e animações, armazenar na sua própria biblioteca, né, e usá-los em diferentes locais do projeto ou em projetos diferentes. Então, aqui, né, na verdade, a configuração de objetos orientados em um ambiente amigável, em Windows Soft. Então, o que a gente tem para falar aí sobre os Linked Symbols? Então, ele melhora ali a produtividade, né? Ele poupa tempo. Por quê? Porque você vai projetar uma vez, então você vai criar um símbolo master, um símbolo mestre, um símbolo principal, e depois que você criou essa primeira vez esse símbolo, você pode implantar várias vezes.
Então você pode ter várias instâncias do mesmo símbolo configurado em diferentes locais do projeto. E se você for lá e modificar o símbolo mestre, o símbolo master, ele vai atualizar automaticamente todas as instâncias. Então, se eu modifiquei um único objeto, eu não preciso modificar várias vezes. Eu modifico uma vez e essa alteração já vai ser feita para todos os objetos que eu tenho configurado, todos os símbolos que eu tenho configurado. Melhora a qualidade, então você vai poder reforçar a consistência ao longo do projeto. Então, como ele é um único arquivo, um único símbolo, você vai ter um padrão do que você vai ter no seu projeto. Então, você tem aí a consistência ao longo do seu projeto. E você tem a parte ali de flexibilidade. Então, você vai poder personalizar a sua própria biblioteca, né? Você vai poder criar os seus próprios símbolos e vai poder compartilhar esses símbolos através do mesmo projeto ou em projetos diferentes. Então, se a gente dá uma observada aqui nessa imagem, a gente tem aqui, por exemplo, essa turbina aqui, né? Então, é um único símbolo. Eu vim aqui, criei essa primeira vez, defini a imagem aqui quando tivesse um alarme, defini aqui as informações que ele ia mostrar e salvei como um símbolo. E depois que eu salvei como símbolo, eu posso configurar em diferentes locais aqui do meu projeto. Então, vamos dar uma olhada aí em como que a gente cria o símbolo e como isso daqui funciona. Então, essa é uma aplicação que eu criei do zero, né? Não tenho nenhuma tag aqui, não tenho nada. E a gente vai começar aí a dar uma olhada nos nossos símbolos. Então, se você observar aqui, eu tenho símbolos. Eu posso vir aqui no explorador de projeto em símbolos. Eu posso clicar com o direito e selecionar abrir. E ele vai abrir a biblioteca de símbolos. Ou então eu posso vir aqui, né? Vou abrir minha tela para ficar mais fácil. Venho aqui em gráficos e tenho essa opção de símbolos. Então eu vou vir aqui, vou clicar em símbolos. E aí na pasta símbolos do projeto, eu não tenho nenhum símbolo. E em símbolos do sistema eu vou ter várias pastas aqui. E o que isso significa? No Indusoft a gente tem as bibliotecas aí de onde são armazenadas os nossos símbolos. Então, os símbolos de sistema, ele é baseado na biblioteca, né, do nosso produto. E aí ele se encontra onde essa biblioteca? Ele vai estar lá em C, arquivos de programa x86. A gente tem a pasta do Indusoft, Indusoft Web Studio. E aí a gente vai ter a pasta de símbolo. Então, esse símbolo são os símbolos do sistema. E a gente também tem a biblioteca dos símbolos do projeto, né, que é baseada aí na biblioteca do projeto. Então, essa biblioteca do projeto vai estar onde? Vai estar no C, Users, né, o nome do usuário, Documentos, Indusoft Web Studio Projects, por exemplo, aqui PCDemo, né, e a pasta símbolo. E aí, os nossos símbolos eles têm um formato .sim, né, SYM. E aí, basta a gente procurar por esse arquivo. Então, se a gente der uma observada, a gente tem aqui biblioteca dos símbolos do sistema, que são as bibliotecas aí de símbolos internos do Indusoft, né, disponível aí para você obter do Indusoft. E a biblioteca dos símbolos do projeto. Então, quando você cria um projeto, né, cria um símbolo, você vai poder adicionar os símbolos aqui dentro dessa pasta. Ou então, quando você utiliza um símbolo da biblioteca de sistema, o Indusoft faz uma cópia, né, desse símbolo para os símbolos do projeto. Então, aqui em símbolos do projeto, é quando você cria um símbolo. Então, você vai ter essa opção aqui em símbolos do projeto. E, como eu havia comentado, você pode pegar os símbolos da biblioteca de sistema e adicionar aqui para a sua biblioteca do projeto. Ou então, você pode pegar um símbolo que você criou do projeto e enviar para os símbolos, né, para a biblioteca de símbolos do sistema. E aí esse símbolo que você enviou para o sistema vai estar disponível em mais de um projeto. Então ele vai estar lá na pasta de instalação do Indusoft. E aí eu vou poder abrir diferentes projetos e selecionar esse símbolo que eu criei, que eu enviei para a biblioteca de sistema. Então vamos dar uma olhada nisso aí, né?
Então, aqui nos símbolos do projeto, como eu não utilizei nenhum e nem criei nenhum, eu não tenho nenhum símbolo aqui dentro dessa pasta. E em símbolos do sistema, eu vou ter os símbolos aí do Windsoft, que são internos aí do Windsoft. Então, eu tenho aqui gráficos de barra, eu tenho botões, eu tenho tanques, por exemplo. Então, a gente tem diversos símbolos que a gente pode utilizar. Eu vou vir aqui, por exemplo, vou selecionar um slider. Então, vou selecionar esse slider aqui e vou adicionar no meu projeto. Se eu der um duplo clique aqui para abrir as propriedades, eu vou ver que ele vai estar dentro da pasta Sliders e tem o nome aqui do meu símbolo. Então, ele chama um slider 01.sim. E aí, como eu havia comentado, né, se a gente adiciona um símbolo de sistema no nosso projeto, ele vai fazer o quê? Dentro lá da pasta de símbolos do projeto, ele vai fazer uma cópia desse arquivo que eu selecionei. Então, ele veio aqui em Sliders e adicionou esse slider 01 dentro dos símbolos do projeto. Então, eu posso acessar isso por aqui, pelos símbolos, ou aqui no explorador de projeto, eu tenho os símbolos do projeto, né? E aí ele vai manter uma cópia aí do símbolo que eu utilizei. Então, aqui eu posso importar os símbolos lá do meu sistema, ou então eu posso criar um símbolo do zero. Então, vamos supor aqui que eu tenho essa elipse, né? E ao invés de mostrar aqui a tag Blink Slow, eu vou querer monitorar, por exemplo, o meu motor A. Então, vou vir aqui e vou colocar esse motor A. Essa tag não existe, eu vou criar ela aqui como booleana. Então, motor A, eu vou dar um OK. E aí, quando o meu motor A for 0, ele vai mostrar vermelho. Quando for 1, ele vai mostrar aqui verde. Aí eu vou vir aqui em gráficos, vou adicionar um botão para poder alterar a cor do meu objeto, né? Para poder alterar o status ali do meu objeto. Então, vou colocar aqui esse retângulo, vou vir aqui em comando, vou selecionar aqui o tag toggle da minha tag motor A. Vou fechar aqui. E aí, para criar um símbolo, o que a gente tem que fazer? A gente vai vir aqui, vai selecionar tudo que vai fazer parte do nosso símbolo, vai clicar com o direito e vai selecionar aqui Criar Linked Symbol. Aí o Windsoft vai abrir a pasta aqui do nosso projeto dentro de símbolos. Aí a gente tem que dar um nome aí para o nosso objeto, por exemplo, Motor Control. Então o meu símbolo vai ter esse nome, Motor Control, e eu vou dar um Save. Quando eu der um Save, dentro da pasta de símbolos do projeto, ele vai ter adicionado esse símbolo que eu criei. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em símbolos. Deixa eu fechar e abrir novamente para ele atualizar. Então, aqui em símbolos do projeto, eu tenho o meu Motor Control. Eu posso selecionar ele e adicionar na tela aqui novamente. E aí eu posso vir e configurar várias instâncias, né, desse meu símbolo no projeto. E se eu quiser enviar esse símbolo para o símbolo de sistema para poder utilizar ele em outros projetos, eu posso vir aqui nessa pasta de símbolos do projeto, clicar com o direito aqui e enviar para símbolos do sistema. Quando eu fizer isso, o Windsoft vai abrir aqui a pasta de instalação dele. Então, lá no C, arquivos de programa, Windsoft e símbolos. E aí, se eu vier aqui e der um salvar, esse símbolo, ele está falando aqui que eu não tenho permissões para salvar. Por quê? Porque eu preciso executar o Windsoft como administrador. Então, eu vou vir aqui, vou fechar o Windsoft e vou executar ele como administrador. Então, eu vou vir aqui, clicar com direito, executar como administrador. Ele vai abrir o Windsoft. Então, ele abriu aqui o Windsoft para mim. E agora, se eu for lá em símbolos do projeto,
clicar com o direito em enviar para símbolos do sistema e der um salvar, o que o Windows fez? Ele pegou e mandou esse símbolo lá para a pasta de instalação. Então agora, se eu observar aqui nos símbolos, em símbolos do sistema, eu vou ter o símbolo Motor Control, que foi o símbolo que eu acabei de criar. Então, se eu adicionar um novo projeto, eu vou poder adicionar esse símbolo nesse meu novo projeto. Então, beleza, eu vou vir aqui na minha tela e vou executar para ver o que vai acontecer aí. Então, vou vir aqui, executar. Então, se eu clicar no meu botão, ele vai jogar lá a tag para 1. Se eu clicar de novo, ele joga para 0, né? Então, como os dois objetos aqui são iguais, eles estão alterando a mesma tag, né? Então, os dois estão mostrando o mesmo status aí. Mas e se eu quiser fazer uma alteração no meu símbolo? Por exemplo, ao invés de querer mostrar vermelho para o desligado, eu vou querer mostrar amarelo. Então, como eu tinha comentado aqui no nosso slide, a gente pode projetar o símbolo uma vez, implementar muitas vezes, e se eu modificar o símbolo mestre, o símbolo master, ele vai atualizar automaticamente todas as suas instâncias. Então, vamos supor que eu quero mostrar amarelo quando o meu status for 0. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou clicar aqui com o direito no meu símbolo e vou selecionar a opção de editar linked symbol. Aí eu vou selecionar o objeto que eu quero editar, por exemplo, aqui a minha elipse. Aí eu venho e falo que aqui a cor vai ser esse meio alaranjado aqui quando ele estiver desligado. Faço a alteração, salvo aqui. E aí o que eu preciso fazer, né? O que é essa mensagem que ele me mostra? Ele fala que eu preciso salvar as telas em que eu tenho configurado esse símbolo para ele poder atualizar esse arquivo. Então, como eu tenho só na minha tela aqui, eu posso vir aqui e salvar essa tela novamente. Ou então, se eu tiver em vários locais, né, da minha aplicação, posso vir aqui no início e dar um verificar, que aí ele já vai fazer a alteração também automático. Então, se eu observar aqui agora, conforme eu mostro desligado, ele vai mostrar aqui amarelo para mim. E aí, vamos supor que eu tenho esses dois símbolos configurados aqui, e eu preciso configurar ele aqui. Vamos supor, eu vou vir aqui, vou copiar esse objeto, e aí vamos supor que para minha terceira instância, ao invés de mostrar amarelo e verde, eu precisasse mostrar roxo e verde no meu status 0 e 1. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, se eu for utilizar várias outras vezes essa cor roxo e verde, eu posso criar outro símbolo. Então, se for apenas em algum local, um único local, né, ou poucos locais, o que eu posso fazer? Eu posso clicar com o direito e selecionar a opção de desvincular linked symbol. Então, agora eles são separados aí, né? Então, aqui a gente tem que esse objeto ele é separado. Então, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, roxo, né? Então, vir aqui por esse roxo, vou salvar a minha tela. E aí, esse símbolo aqui, ele vai estar como roxo, né? Então, olha lá. Ele vai alterar para roxo. E aí, ele não é mais um símbolo, né? Eles são objetos separados aí. Isso porque eu usei o desvincular. Então, ele está desvinculado ao símbolo, né? São objetos separados aí. E aí, aqui, o que acontece? Eu estou configurando, né, a mesma tag para todos os símbolos. E aí, essa não é a intenção do símbolo, né? Eu vou querer configurar várias instâncias e vou querer monitorar diferentes tags para cada instância desse meu símbolo, né? E aí a gente tem aqui uma opção avançada na hora da criação do meu símbolo. Eu tenho o quê? Eu tenho as propriedades customizadas, personalizadas. Então a gente vai poder usar diferentes instâncias, né, para diferentes tags. Então a
propriedade personalizada, né? Nada mais é do que um alias que você cria no seu símbolo, dizendo para o Indusoft que as propriedades que você criou ali, né, podem ter diferentes valores para cada instância do símbolo, né, que você configurou no projeto. Então aqui a definição, né, propriedade dos linked symbols podem ser personalizadas individualmente para cada instância do linked symbol vinculado no projeto. Então, como que é a sintaxe aí da propriedade personalizada, propriedade customizada? A gente vai pôr aqui o símbolo de hash, né, o símbolo da cerquilha aqui, o jogo da velha. Vai pôr o nome da nossa propriedade, e aí o nome da propriedade vai ser um alfanumérico, né? E ele pode ter aqui até 1024 caracteres, letras de A a Z, números de 0 a 9 e o sublinhar. Primeiro caractere não pode ser um número e não é case sensitive. Então, esse é o nome da propriedade. Aí a gente vai pôr aqui o caractere de 2 pontos e o valor padrão, né? Então, esse valor padrão é opcional. E aí ele pode ser ali um número, então, por exemplo, 10. Pode ser um texto on, off, né? Pode ser o nome de uma tag, então, por exemplo, a tag level. Ou pode ser uma expressão, né? Então, entre parênteses ali a gente vai ter, por exemplo, level mais 10. E aí, qual que é o comportamento dessa propriedade personalizada, né? Então, durante o tempo de execução, tudo entre o símbolo da cerquilha aqui e do 2 pontos, incluindo, né, o 2 pontos e a cerquilha, serão ignorados. E o modo de execução, né, o runtime, vai executar somente o que está escrito depois dos 2 pontos, ou seja, vai mostrar o valor que a gente configurou ali. Então, vamos voltar aqui para o Indusoft e vamos editar o nosso símbolo. Então, vou vir aqui, vou clicar com o direito nesse símbolo e selecionar a opção de editar. E aqui a gente está configurando direto a nossa tag motorá. Só que o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui e vou criar uma propriedade personalizada. Então, eu vou ter que começar aqui com o cerquilha, com o hash aí, né, o jogo da velha, e vou criar um nome para a minha propriedade. Então, por exemplo, aqui, motor command. Então, comando do meu motor. E aí, no final, eu tenho que vir aqui e pôr o 2 pontos. Então, por mais que eu não tenha um valor padrão configurado ali na frente, eu tenho que encerrar, né, a propriedade personalizada com os 2 pontos. Então, vou vir aqui, vou fazer essa alteração de motor command, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no comando no meu botão e vou configurar a mesma coisa. Então, como eles são referentes à mesma tag, eu não preciso criar diferentes propriedades, né? Eu posso criar uma única propriedade em diferentes locais do meu objeto. Então, vou salvar aqui, salvo a minha tela. E agora, se eu der um duplo clique, eu vou ver aqui nas propriedades no meu símbolo que eu tenho a propriedade, que foi a propriedade que eu criei, motor command, e o valor. Então, eu posso configurar aqui um valor direto, então poderia vir aqui e configurar 10, por exemplo, ou eu posso pôr uma tag. Então, eu vou vir aqui e colocar motorá, que é a tag que eu já tinha, e aí nesse daqui eu vou vir e configurar o motor B, por exemplo. Então, esse motor B não existe, né? Eu vou criar aqui como booleano. E vou salvar a minha tela. E aí o comportamento aqui do meu símbolo vai ser o mesmo. Então, eu vou clicar, ele vai alterar, né? Então, aqui como esse meu objeto que também está com o motor A, ele também está alterando. Então, esse primeiro eu altero a tag de motor A, enquanto esse daqui eu vou alterar a minha tag de motor B. Então, eles estão trabalhando separados um do outro aí, né? Então, eu criei a propriedade personalizada e aí para cada instância eu vou poder configurar um valor de tag diferente. Então, uma tag diferente. E aí, se eu quiser, né, eu posso vir aqui, por exemplo, editar, eu posso ir além aí. E aí, na legenda, no meu botão, eu posso colocar aqui para mostrar o valor, né? Então, eu abro as chaves ali, configuro a minha propriedade e fecho as chaves. Aí eu vou vir aqui e salvar. Então, eu vou vir aqui e salvar. Ok.
salvar a minha tela. E aí agora eu vou ver, né, que um está mostrando o motor A, então está em 1, está em 0. E o motor B aqui está em 1, está em 0. Então, para cada instância aí do meu objeto, eu posso ter tags diferentes. E aí na criação da propriedade, então aqui se a gente observar, né, se eu vier aqui editar, linked symbol, eu tenho o motor command configurado aqui na minha cor e tenho configurado aqui no meu comando. Então, se eu configurar aqui, sem nenhum valor padrão na frente, toda vez que eu configurar essa propriedade, ela tem que ter o mesmo valor padrão. Então, se eu não configurei nada aqui, na cor eu também não posso configurar nenhum valor padrão. Então, aqui eu não posso vir, por exemplo, colocar motor command 10 e aqui vir e deixar em branco. Então, o IndSoft vai dar um erro, né? E aí o símbolo não vai funcionar da maneira que a gente quer. Então, o valor padrão configurado na frente da nossa propriedade tem que ser o mesmo, né? Para cada vez que ela for configurada dentro do mesmo objeto. Então, se eu quiser configurar em um objeto diferente essa mesma propriedade, mas colocar um valor diferente, eu posso. Mas dentro do mesmo símbolo, a propriedade tem que ter o mesmo valor padrão. Bom, beleza. E aí, se a gente der uma olhada aqui, né, nos nossos exemplos aí de propriedades, a gente tem aqui, primeiramente, né, essa myProperty aqui, minha propriedade, e aí ele vai dar um erro, né, isso daqui vai ser inválido porque está faltando o cerquilho aqui na frente e os dois pontos. Nesse segundo caso, a gente tem os dois pontos faltando aqui, e no terceiro caso vai dar inválido porque está faltando a cerquilha. Então, esses três tipos de configuração estão errados. E aí aqui a gente tem diferentes exemplos que estão configurados corretamente. Então, a gente tem aqui o cerquilha e os dois pontos, né? Então, o cerquilha é minha propriedade de dois pontos. E aqui essa propriedade já está recebendo algum valor. Então, 10, ABC, tag A, tag A mais 10, né? Então, aqui estão configurados corretamente. Então, só lembrando que se eu configurar um valor padrão para uma propriedade, eu tenho que configurar esse mesmo valor padrão para todas as vezes que essa propriedade for configurada dentro do meu objeto, dentro do meu símbolo. E aqui a gente tem algumas features avançadas. Então, o que ele fala aí, né? Ele fala que você pode associar o mesmo nome da propriedade personalizada para diferentes valores, desde que todos os valores padrão aí, né, sejam associados à mesma propriedade personalizada e que são membros de uma mesma tag classe. E ele fala que neste caso, ao configurar cada instância do linked symbol, você só precisa personalizar o nome principal da tag, né, ou a posição de array, e todos os membros da classe são automaticamente designados para o novo nome do tag. E aí o novo nome principal da tag atribuído à instância do linked symbol deve ser do mesmo tipo de classe, né, da tag principal original definida como valor padrão da propriedade personalizada. Então, o que esse slide está querendo dizer, né? Vamos lá no IndSoft agora. E aí, primeiramente, eu vou criar uma tag para poder trabalhar com isso aí, uma classe e uma tag. Então, eu vou vir aqui em classe. Na verdade, vou vir aqui primeiro, vou criar só uma tag. Então, eu vou criar uma tag. Desculpa, na verdade, eu vou ter que criar a classe, né? Então, vou vir aqui, inserir a classe. Então, como essa tag ela vai pertencer a uma classe, né? Primeiro eu preciso criar a classe. Então, vou vir aqui, vou criar uma classe, PID, vou dar um OK. E aí eu vou configurar três membros. Então, SP, PV e MV, por exemplo. Então, tenho três valores aí, três membros aí para minha classe. E agora eu vou criar uma tag. Então, eu vou vir aqui e vou criar uma tag chamada PID. E essa tag vai ter, por exemplo, o vetor de 10 aqui, né? E o tipo dela vai ser essa classe que eu acabei de criar, a minha classe PID. Vou vir aqui e vou salvar. E aí eu vou criar um outro símbolo aí para o meu projeto. Então, vou vir aqui
e vou criar um bar graph para poder monitorar aí os valores de set point, né, PV que eu criei. Então vou vir aqui um retângulo. Aí vamos supor que esse retângulo ele vai ser preto aqui, plano de fundo preto. Vou vir aqui em gráficos, vou adicionar uma animação de gráfico de barras. E aí aqui na tag expressão, primeiro eu vou mudar aqui para ser amarelo, por exemplo. E aí aqui na tag expressão, eu vou poder definir aí uma expressão que vai receber, que vai controlar, né, o meu gráfico de barras. Então eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui, ó, vou criar myProperty. Opa, aqui. Vou pôr 2 pontos. Então eu criei a propriedade, igual a gente tinha visto com o símbolo ali em cima. E aí eu vou definir um valor padrão. Eu vou definir aqui uma tag. Então vai ser o meu PID do vetor 1, .sp. Então vim aqui e definir a .sp. E aí vamos supor que eu vou querer controlar esse gráfico de barras aqui. Então eu vou adicionar aqui um objeto para controlar esse gráfico de barras. Então vai ser esse elipse aqui, sendo essa cor. E aí eu vou adicionar o visibilidade e posição. Então ele vai se movimentar aqui verticalmente, né? E aí na tag expressão ele vai controlar a mesma tag de set point, por exemplo. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, dar um Ctrl C nessa tag e configurar aqui no tag expressão essa mesma tag. E aí eu vou colocar que esse objeto vai se movimentar 170. Então aqui eu coloquei menos porque ele vai se movimentar de baixo para cima, né? E vou habilitar aqui o gesto, né? Por quê? Porque isso daqui vai ser um slider que eu vou controlar o meu nível ali de set point. Então esse daqui vai ser configurado o meu set point. Eu vou dar um Ctrl aqui e arrastar o meu objeto, porque esse daqui vai controlar o meu PV. Então vou vir aqui e mudar para PV. E aí vai ser verde. E aqui ele vai controlar o PV. E por último ele vai configurar ali o MH, né? Controlar o MH. Então vou vir aqui e mudar para o MH. Que vai ter a cor aqui vermelha. Então vem aqui. MV na verdade, né? E aqui vai ser MV também. Então beleza, criei aqui os meus 3 sliders, né? Meus 3 gráficos de barra. Aí eu vou vir aqui, vou selecionar tudo que vai fazer parte do meu símbolo. Vou clicar com o direito e vou selecionar a opção de criar linked symbol. Então eu vou criar aí como myPID. E vou salvar. Então vou vir aqui, vou fechar isso daqui e vou executar. Então se eu observar, cada um vai estar controlando uma tag ali diferente. Então na verdade ele vai estar controlando qual tag? A tag que eu configurei como sendo o valor padrão de PID1. Então se a gente observar aqui, nessa minha primeira instância, eu tenho o PID, o vetor 1, mas eu não tenho nenhum membro aqui de classe configurado. Por quê? Porque quando eu utilizar a mesma tag ali, o mesmo vetor, ele já vai automaticamente configurar só a tag e atribuir para esses membros dentro do meu símbolo. Então, se eu copiar esse objeto aqui, eu vou poder configurar, por exemplo, aqui que vai ser o meu PID2. E aí, quando eu salvar isso, eu vou poder controlar aqui também o set point, né, o SP e o MV para minha segunda tag, né? Então,
para ficar mais fácil da gente entender, vamos dar uma olhada aqui nos exemplos. Então, para a mesma propriedade, myProperty, né, aqui, eu não posso ter tags diferentes apontadas para o mesmo membro. Então, eu vou ter um erro de sintaxe, né? Então, aqui ele configura, por exemplo, o main tag A, main tag B e main tag C para o membro 1, membro 1 e membro 1. Na verdade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que configurar a propriedade, colocar aqui a nossa tag, então uma única tag e diferentes membros. Então, assim a gente tem configurado corretamente. E aqui nesse exemplo de baixo, ele configurou diferentes vetores. Então, se eu fizer isso, eu vou ter um erro também, né? Na verdade, eu tenho que configurar a mesma tag com o mesmo vetor. Então, foi exatamente isso que a gente fez no nosso símbolo. Se eu vier aqui em editar, eu vou ver que eu configurei aqui o myProperty e eu coloquei o pid1.sp, pid1.pv e pid1.mv. Então, na verdade, dentro do símbolo eu vou ter que configurar a mesma tag com o mesmo vetor e eu só vou alterar aqui, eu só vou poder alterar aqui o meu membro. Então, venho aqui, configuro, altero os membros, não salvar. E aí, na hora que eu for configurar o meu símbolo, eu só vou precisar configurar o nome da tag e o vetor. Os membros já vai estar associado internamente, né, lá no meu símbolo. E aí, se eu quiser configurar diferentes tags, por exemplo, aqui eu estou configurando uma tag PID, mas eu queria configurar uma outra tag, por exemplo, então essa outra tag que eu configurar aqui, então se eu quiser configurar a minha tag aqui, e eu quiser configurar dentro desse símbolo, ele vai ter que ser do mesmo tipo da classe, né, que eu criei lá dentro. Então, se eu criei da classe PID, todas as tags associadas nesse objeto terão que ser do tipo PID. Então, aqui no nosso slide, né, a gente tem que ter aí a mesma tag com o mesmo vetor e o que vai mudar vai ser o membro que a gente vai estar associando, né, para cada objeto ali. Bom, aí vamos falar um pouco aí sobre o que vai ser suportado, né, no nosso projeto. Então, como você sabe aí, né, o Windows ele suporta diferentes tipos de runtime. E aí, isso é uma vantagem do Windows, né, que a gente cria uma única aplicação e um único projeto, e aí a gente vai poder implementar isso daí, né, em diferentes locais. Então, a gente desenvolve uma vez e implanta em qualquer lugar. E aí a gente tem três tipos aí, né, onde a gente vai poder executar, três tipos de licença aí. A gente tem o CE-View, que é apenas de runtime, né, que é aí que pode ser executado aí, né, em Windows CE. A gente tem o Embedded View, que é apenas runtime também. Então a gente tem ali que é para o Windows Embedded. E a gente tem o produto Windows Web Studio, que é o desenvolvimento e ou runtime, né, que é para todos os tipos de Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 2003, 2008, Server R2, né? E assim por diante. Então, a gente, com o Windows Soft, né, a gente consegue desenvolver um único projeto e a gente pode implementar, né, enviar, fazer o download desse projeto para diferentes locais, para uma IHM ou para um CView. Porém, a gente vai ter algumas limitações aí na parte gráfica para o Windows Embedded e para o Windows CE. Então, aqui a gente tem algumas opções que não são suportadas. Então, objetos de .NET e aí algumas opções relacionadas ao trend, que é exportar para o arquivo, né, e preencher as penas do trend. E também não é suportado a parte de melhora gráfica. Se a gente vier aqui no Windows Soft, em gráfico, em projetos e visualizador, a gente não vai poder habilitar esses gráficos melhorados, né, para essa opção aí de Embedded e CView. E a gente tem algumas opções que são suportadas, mas com algumas limitações. Então ali a gente tem o SMA, por exemplo, tem algumas limitações aí.
A gente tem o Auto Screen Scaling, né, auto de redimensionar tela, que ela não é feita automática, você faz isso manualmente. Alguns efeitos de preenchimento, alguns tipos de figuras vinculadas. Então, por exemplo, você vai ser limitado a bitmap, JPEG, né? Elipse aqui, estilos de elipse, a opção de hint que a gente tem, eventos aqui para o comando, rotação só vai poder ser feito para formas, né? E o multitouch também a gente tem alguns tipos de limitação aí para o CE e para o Embedded View. E aí a gente tem aqui os nossos clientes, né? Então a gente tem aí o que a gente chama de Thin Client. Por quê? Porque essa opção de Thin Client você não precisa instalar, né? Fazer a instalação do nosso produto no cliente. Então por isso que eles são chamados aí de Thin Clients, né? E a gente tem 3 tipos aí. Então a gente tem o nosso Web Thin Client. Então ele é para a plataforma Windows, né? Ele tem o host dele ali no Internet Explorer. Então o que vai ser executado é no Internet Explorer. E a gente usa ali a tecnologia de plugin, né? Então a gente vai ter um plugin ali no Internet Explorer que vai fazer o papel do viewer, né? Dentro aí do Internet Explorer. Então só lembrando, né, que a comunicação aí para esses clientes, né, é feita através do TCP/IP. Então, como eu mostrei lá no começo do webinar, né, a comunicação aí é feita através do TCP/IP. E aí você não precisa da instalação, né? A comunicação dos dados aí vai ser feita através desse TCP/IP. E para os clientes a gente não vai precisar de licença adicional, a gente não vai precisar pôr a licença nesses clientes. A gente só vai precisar ter a licença de acesso lá no meu servidor, né? Lá no meu computador que tem o Windows sendo executado e tudo mais. Então aqui o web, né, que é mais utilizado aí para supervisor, né? E aí eu utilizo o Internet Explorer. A gente tem o Security Viewer, que a gente instala aí dentro da pasta de instalação do Windows Soft. A gente tem uma configuração de cliente. Então a gente instala essa configuração de cliente aí numa estação remota. E aí a gente vai configurar o IP, né, e o URL do servidor. E aí essa aplicação, se a gente abrir aí esse Security Viewer, ele vai ter a mesma visualização lá do servidor como se a gente executasse localmente, né? Então você não consegue distinguir aí qual que é o local e qual que é o Security Viewer. E por último a gente tem aqui o SMA, que ele é bem similar ao web, né? Mas ele tem uma plataforma agnóstica aí, né? Então ele pode ser executado em qualquer navegador. Então no Internet Explorer, no Safari, no Google Chrome. E a gente pode acessar isso do computador ou de qualquer navegador do nosso celular também, né? E a tecnologia que a gente usa aí para o SMA é o HTML5. E aí a gente tem algumas limitações aí na parte do SMA. Então esses que a gente tem aqui ainda não, né, é que estão em fase de desenvolvimento. Então em breve a gente vai poder ter isso daí. E o não é o que a gente realmente não vai suportar, que é o .NET Control e controle de ActiveX. Mas para as opções que a gente tem ainda não, a gente tem um workaround, né? A gente tem uma outra maneira de executar isso no SMA. Então, para o botão de ação, a gente pode utilizar o botão e criar aí, né, como se ele fosse um botão de ação. Para a caixa de lista, a mensagem inteligente, a gente pode trabalhar aí com os nossos retângulos, com os nossos textos. E a parte de alarme, evento, tendência e grid, a gente não consegue visualizar os nossos objetos no SMA, mas a gente tem essa opção de alarme, evento, de tendência built-in, né? Ou seja, dentro da opção de SMA a gente consegue visualizar os alarmes e a tendência ou trend. Então, a gente não suporta o objeto, mas a gente tem uma maneira de visualizar isso daí no nosso cliente, do SMA, né? E aí, por último, a gente tem aqui a nossa loja do Windows Soft. Então, se você entrar lá no nosso site, né, www.windowsoft.com.br,
a gente tem ali uma loja e a gente tem complementos adicionais gratuitos. Então, se a gente clicar aqui, na verdade ele não foi com o link, deixa eu vir aqui e eu vou clicar pelo meu slide, vamos ver se vai. Ele não está indo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl C aqui, vou abrir o meu navegador, vou dar um Ctrl V aqui, opa, peraí, acho que Mozilla está dando problema. Vou vir aqui no SMA, então aqui eu tenho complementos adicionais aí, né? Então eu tenho diferentes símbolos que eu vou poder fazer o download. Aí eu vou copiar o arquivo de símbolo lá para a pasta de símbolos do meu projeto, né? Ou então eu posso copiar esses símbolos para a pasta da biblioteca de símbolos do sistema. E aí eu vou poder utilizar esses símbolos aí em diferentes projetos, né? Então eu posso vir aqui, baixar e utilizar nos meus projetos. E aí, isso daqui vai estar disponível, né, na nossa versão 8.0. Então, em breve aí, quando a gente tiver o Windows Soft, a gente já vai estar com esses complementos adicionais neles, né? E agora a gente tem a nossa parte aqui de perguntas e respostas. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente tem ali a opção de chat. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode digitar nesse chat. Ou então a gente tem uma parte de perguntas e respostas, Q&A. Então, se vocês quiserem digitar as perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. Acredito que ninguém tem nenhuma dúvida. Bom, então aqui, como entrar em contato com a Indusoft, se você tiver alguma dúvida futura aí, ou estiver desenvolvendo sua aplicação, tiver alguma dúvida, a gente tem o nosso canal de suporte, então a gente tem aqui o suporte@indusoft.com.br, pode enviar um e-mail, ou então a gente tem uma opção de chat online, se você entrar no nosso site, você vai poder, vai abrir um chat para você, você pode tirar suas dúvidas pelo chat. E a gente também tem o telefone, que é o 11 3293 9139, né? Então aqui 11 para São Paulo, 3293 9139. Deixa eu ver aqui. Beleza. O pessoal aqui comentou que gostaria de acompanhar os próximos, né? Então, todo mês, né? Todo começo de mês a gente realiza um webinar. Então fiquem atentos aí no nosso site, ou se você fez o cadastro, né, no site lá do Indusoft, você vai receber quando a gente vai ter futuros webinars. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o suporte, né? E obrigado a todos que participaram e espero revê-los aí em webinars futuros. Então, obrigado a todos e tenham um bom dia.